Condomínios. Por esse motivo, pessoal, eu estou aqui com a Elisete, que é oficial interina do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Joinville, Santa Catarina, que vai conversar conosco sobre esses registros tão polêmicos. Alguns cartórios aceitam, outros cartórios não aceitam. Elisete, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso Condomínio Descomplicado, falando sobre um tema tão importante. Primeiro de tudo, como e por que os cartórios, de modo geral, alguns não estão aceitando fazer o registro das assembleias virtuais nesse momento? Então, Gustavo, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder esclarecer algumas dúvidas aos usuários, aos cidadãos. Então, as assembleias virtuais, elas não são um assunto novo. Algumas entidades já previam esse tipo de assembleia em seus estatutos. O que a Lei 4.010 trouxe de inovação é que a previsão da realização dessas assembleias, autorizando para as entidades que não tinha previsão no estatuto e para os condomínios também que não tinha previsão em seus regimentos e suas convenções. Contudo, quando ela foi promulgada, o artigo 12 trouxe uma limitação de data que é 30 de outubro de 2020. Provavelmente o legislador, ao fazer isso, ele fez baseado nas previsões das autoridades de saúde na época, que o pico era para ser para agosto. Então, as orientações dos cartórios em geral, até 30 de outubro, realmente era de que a gente não iria mais registrar após essa data. Contudo, a pandemia não acabou. Pelo contrário, ela vem se agravando, né? E toda lei tem uma finalidade. A finalidade da Lei 14.010 foi de regular as relações jurídicas de direito privado durante a pandemia. E como essa finalidade ainda não se extinguiu, pelo contrário, a pandemia vem apresentando números cada dia mais agravantes, o operador de direito ele lança mão de alguns institutos jurídicos, que nesse caso interpretação. E no nosso entendimento, salvo melhor juízo, é que como a finalidade da lei não se extinguiu, a pandemia permanece, então as assembleias virtuais continuam sendo perfeitamente legais. Elisete, antes da promulgação da Lei 14.010, lá no dia 10 de junho de 2020, que foi a data da promulgação dessa lei, nós tínhamos muitas dúvidas a respeito da possibilidade ou não de realização do registro das atas de assembleias virtuais, inclusive até com ressalvas quanto à realização de assembleias virtuais, se não estivesse previsto lá na Convenção de Condomínio. Afinal de contas, as assembleias são atos que acontecem há mais de 2.500 anos, lá nas antigas ágoras gregas. As pessoas se reuniam na cidade, nas polis gregas, e deliberavam os assuntos de interesse da cidade. E até hoje funcionava dessa forma, então teve muita resistência. Antes da promulgação da lei, os cartórios, eles faziam ou não faziam os registros das atas e assembleias virtuais? E se faziam, quais eram os pressupostos para se fazer? Antes da lei 14.010, eram feitos os registros das atas e assembleias virtuais somente daquelas entidades que tivesse isso previsto no seu estatuto ou no caso dos condomínios nas suas convenções. Embora o Código Civil apesar do Código Civil prever as assembleias como forma de deliberar entre os condôminos ou entre os associados, ele não prevê uma forma específica. Então, nós entendemos que não é proibido a assembleia virtual. Contudo, ela teria que estar regulada a forma de ocorrer ou nos estatutos ou nas convenções, mas não era tão comum, né? Era uma prática pouco utilizada. E quando a Convenção de Condomínio fazia essa previsão, a Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina tinha alguma previsão específica que o cartório deveria exigir para o registro? Não, no Código de Normas da Corregedoria não trazia nenhuma previsão específica. O que a Corregedoria editou depois da pandemia foram os provimentos, especialmente o provimento 22 da Corregedoria Estadual de Justiça de Santa Catarina. Ele regula com bastante detalhe a prática dos atos dos cartórios através da videoconferência, inclusive a partir desse provimento foi possível os tabelionatos lavrarem escrituras por videoconferência. Então, a previsão, em termos de corregedoria, foi através dos provimentos a partir da pandemia. E até quando que os cartórios
vão fazer o registro das atas das assembleias virtuais em função da Lei 14.010? Os provimentos da Corregedoria, eles têm validade até 31 de dezembro de 2012. Até lá a gente vai aguardar para ver se vai haver prorrogação ou não. E a Lei 14.010, conforme mencionei anteriormente, entendemos que ela tem validade até perdurar a pandemia. E também existe um projeto de lei tramitando no Congresso 2323, de 2020, que apesar de estar em fase de aprovação, caso ele venha a ser aprovado, ele vai resolver definitivamente essa lacuna jurídica, já que ele traz no artigo 4º uma previsão para permitir definitivamente a realização de assembleias virtuais nos condomínios. E Elisete, no ano que vem, digamos que não haja nenhuma modificação no cenário, não haja nenhum provimento novo da Corregedoria Geral de Justiça, os cartórios continuarão fazendo esse registro até perdurar a pandemia? Como vai funcionar isso exatamente? O nosso entendimento, salvo a melhor juízo, é que até perdurar a pandemia, a gente pode continuar fazendo os registros, porque as assembleias terão legitimidade para isso. Até porque nesse momento em que os números estão tão altos e não temos previsão nesse momento para baixar, e o ano que vem, janeiro, já está daqui a 2 semanas, nós entendemos que forçar uma assembleia, exigir uma assembleia física nesse momento traria mais insegurança jurídica e mais prejuízo para os condomínios do que aceitar uma assembleia virtual. Porque você exigir uma assembleia física, você vai estar prejudicando o direito de participação daquelas pessoas que não pode comparecer, não pode, por serem de grupo de risco, ou mesmo não querem se expor. Então, eu acho que a preocupação maior hoje deve ser pela preservação da saúde de todos. Elisete, muito obrigado. Vejam, pessoal, tantas informações de suma importância que os síndicos precisam ter conhecimento, as administradoras de condomínio, os próprios condôminos, para que lidem com essa situação totalmente atípica em que estamos passando neste ano de 2020. Então, mais uma vez, Elisete, muito obrigado por estar conosco. Já fica o convite para que numa próxima oportunidade nós estejamos juntos novamente e nós nos vemos na próxima semana. Este quadro é um oferecimento da Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores.